E agora nós vamos entender como é que funciona a regência. Está preparado? Com certeza, porque você já viu isso, você já usou isso, mas talvez você não tenha usado da maneira mais adequada, vamos falar assim. Então, prestem atenção, primeiramente, o que é regência. Regência é quando um manda e outro obedece. Por isso que tem o regente. Então ele está ali e ele vai regendo, ele vai mandando, na verdade, ele vai conduzindo a orquestra. É ele quem dá o ritmo, né? O andamento, a expressividade, a ideia da regência. Regente também pode estar relacionado a rei. Então, percebam que é um comanda, né? Ou um guia e o outro segue. A ideia é mais ou menos essa quando a gente pensa na regência verbal. Existe regência nominal? Sim, também existe regência nominal, mas não é o caso aqui. Então vamos entender como é que funciona a regência do verbo assistir. Quando eu tenho assim, ó, nós assistimos ao jogo. Eu tenho uma coisa que chama transitividade verbal. What? Transitividade é quando o verbo exige um complemento. Neste caso aqui, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, quando eu coloco assim, ó, assistimos ao jogo da seleção brasileira, significa que eu vi o jogo da seleção brasileira. Muito bem. Ou seja, quando eu tenho, sem ponto de interrogação, quando eu tenho o verbo assistir com o complemento da preposição a, eu tenho, na verdade, uma relação de complemento entre o objeto, que nesse caso é jogo, e o verbo assistir. Muito bem. Eu não vou trabalhar com esse exemplo aqui agora, vamos só continuar com esse aqui, ó. A enfermeira assistiu o paciente. Neste caso aqui, assistir tem o sentido de assistência e não de ver. Assistência. O que vocês notaram aqui nesse caso? Quando eu tenho o assistir no sentido de assistência, o ele não tem aqui a companhia da preposição. Por quê? Porque este caso aqui, ele é um verbo transitivo direto. O que significa isso? Que ele não precisa de preposição. Ele não exige preposição neste caso aqui. E neste caso aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Eu coloquei em maiúscula para destacar, para você perceber que o sentido desse verbo, por ser transitivo indireto, é de ver, de olhar. E o sentido desse verbo, por ser transitivo direto, é de prestar assistência. Por isso que eu não posso dizer que a enfermeira assistiu ao doente, porque senão ela ficou ali olhando ele só, olhando o doente e não fez nada por ele, né? Não deu remédio, não fez alguma coisa para auxiliá-lo. E aí quando você tem aqui, ó, neste caso, assistir o jogo, só se você for um assistente do professor, um assistente do técnico da seleção, por exemplo. Mas nesse caso, você só está lá como torcedor mesmo, então não tem como você fazer outra coisa que não seja ver ao jogo. Muito bem. Aí, outro tipo de regência do verbo assistir é quando eu tenho um complemento, na verdade, adjunto adverbial aqui. Ele não é um complemento do verbo. Por quê? Porque ele é um verbo intransitivo. Quando o verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. E aí eu coloco assim, ó, minha cunhada assiste nesta avenida. O que significa? Ela está vendo? Ela está prestando assistência? Não, ela mora ali. Este não é um tipo de verbo, esse sentido do verbo não é muito utilizado no nosso cotidiano, mas você vai encontrar várias obras literárias e vários textos literários e outros textos de revistas mais rebuscados, etc., que você vai encontrar esse sentido. Então é importante você conhecer que existem essas três possíveis definições do verbo assistir e por isso que a gente chama de regência, porque em cada uma dessas significâncias do verbo assistir, você tem
um tipo de regência a ser cumprida. Um que você vai colocar um adjunto adverbial aqui, mostrar o lugar, né, onde acontece a coisa. Outro que você vai demonstrar a assistência, então não vai usar preposição. E outro que você vai demonstrar que viu, então você precisa usar preposição. Muito bem, seguindo, nós vamos ao verbo aspirar. Então, aspirar, eu tenho dois sentidos desse verbo principais. Quando você tem assim, ó, João aspira ao cargo de gerente. Aspirar, ele pode ter sentido de desejar, de almejar, e como também pode ter o sentido de inalar, de inspirar. Então, quando você tem aqui, nós aspiramos todos os dias o dióxido de carbono. Cuidado, né? Nós temos aqui um adjunto adverbial também que ele indica o tempo. Quem aspira não aspira todo dia, aspira algo. Então, aspirou o dióxido, inalou, como é dióxido de carbono. E aspira, tem que dar uma tossidinha, né? Aspira ao cargo é porque ele deseja, porque ele almeja, ele quer conquistar este cargo. Então, perceberam que, de novo, nós temos uma relação de transitividade. Então, eu estou percebendo aqui que quando eu estou falando de regência, eu mantenho uma mesma palavra que tem regência diferente e por isso, ou seja, tem complementos diferentes, tem transitividade diferente, e então essa regência cria um sentido diferente para este verbo. Aspirar a alguma coisa é desejar, almejar. Aspirar a algo é inalar, certo? Muito bem. Então, neste caso aqui, ele vai ser verbo transitivo. Se tem preposição, olha aqui de novo a preposição a, como está lá também no nosso vídeo sobre artigo e sobre preposição e sobre crase. Eu tenho aqui verbo transitivo indireto. Muito bem, chega a dar direto. E depois nós aspiramos o dióxido. Então vamos só grifar esses dois aqui, porque eles estão conectados. Muito bem. Então, yeps. Então, quando eu tenho aqui, eu tenho verbo transitivo direto. Perfeito, maravilhoso. Ó, só uma coisa, existem vários outros tipos de verbo. Nós vamos parar aqui no verbo preferir, porque eu tenho uma relação agora de dar preferência a algo, certo? No caso aqui, ó, prefiro Roma a Paris. Qual que é a predileção de quem diz este enunciado? Ele prefere a cidade de Roma. Então, Roma é a predileta. Eu não quero Paris. No nosso cotidiano, a gente acaba falando só, eu prefiro Roma do que Paris. Posso colocar assim na conversa do WhatsApp? Pode. Posso colocar assim na redação do Enem? Será? Com certeza não. Porque aí você vai estar tendo um erro crasso de sintaxe. Você vai tendo um erro que não respeita a regência do verbo preferir. Então, quando eu prefiro uma coisa a outra. E prefiro doce de leite a chocolate. É lógico que eu acho que talvez seria melhor a gente inverter aqui. E seria melhor a gente colocar prefiro a chocolate doce de leite. Então aqui nesse caso eu estou preferindo chocolate? Não, não estou preferindo. Porque o que define a predileção aqui é esta preposiçãozinha a neste caso, porque aqui não é um artigo, o doce de leite, né? Se fosse um artigo definido, teria que ser masculino. Então, este a ele está complementando o sentido do verbo preferir. Então vamos desgrifar Roma aqui e vamos grifar esse prefiro e esta preposição linda, maravilhosa, que é a letra A. Então, meus caros, aqui nós temos, por fim, esta relação de regência. Você entendeu o que é regência, a maneira como isso acontece? Você pode dar um exemplo para mim de alguma outra palavra que tenha uma regência da preposição a e que não tenha regência de outra preposição, ou que tenha regência de diferentes preposições, mudando o significado? Você consegue fazer isso? Claro que consegue. Só digitar no Google aí, procura regência e dá uma comentada para a gente poder conseguir desenvolver e treinar melhor
a nossa língua portuguesa e se acostumar com a norma padrão que faz parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente aqui não presta atenção. Um forte abraço para vocês. Até lá. Tchau.